Café Corporativo de hoje vai falar a respeito de liderança pela ótica de um psicólogo. Daqui a pouco, depois da vinheta. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo de hoje vem falar com Ricardo Chaves, psicólogo Ricardo Chaves. Ele que já conhecia o Café Corporativo aqui de bastidores, né? Exatamente, né? Já participei aqui, acompanhei a Branca e fiquei ali atrás, olhando, participando com a energia só, né? Ah, pois é, mas hoje está aqui como assunto principal e a gente vai falar sobre liderança, né, Ricardo? Exatamente, eu agradeço muito a oportunidade. Na minha opinião, um tema bastante relevante, porque em tempos de mudança, a principal ação é a ação de liderar, na minha opinião, e vejo que esse tema tem muito a ver também com o momento que a gente está vivendo, nas mudanças tecnológicas, entre outras, dentro do ambiente corporativo. Ah, não tenha dúvida. Bom, o Ricardo Chaves, ele é um amante da vida, apaixonado pelo tema liderança e saúde mental. Ele é psicólogo, escritor, especialista em desenvolvimento de lideranças. Ele atua profundamente no desenvolvimento de competências em líderes e equipes. Ele é um profissional da educação corporativa, atuou por mais de 18 anos na gestão de empresas e trabalhou também em organizações de saúde, educação, consultoria, enfim. O Ricardo é coach desde 2006, ele tem uma experiência internacional em educação não formal, tem certificado internacional em inteligência emocional. Enfim, e hoje ele traz também aqui um livro, né, que está sendo lançado, é isso, Ricardo? Exatamente, essa é a minha primeira publicação solo, Liderança no Divã, inclusive trouxe um exemplar para você. Oh, que beleza! É um livro que fala sobre, e articula principalmente, né, o desenvolvimento emocional, saúde mental e a arte de liderar. Uma análise acolhedora, humanizada e prática sobre o desafio de liderar. Isso é uma maravilha, né? Ricardo, agora vamos lá. Como é que a gente vai falar sobre liderança lá? Hoje, o que é liderar e por que liderança no divã? Olha, essa pergunta talvez seja a pergunta de $1 milhão de dólares, né? Porque liderar, o conceito de liderança, ele vem mudando ao longo das últimas décadas de maneira significativa, né? A gente usava antes a figura, ou a terminologia do chefe, depois do gestor, e agora se fala muito sobre liderança. E se vincula a liderança a pessoas, se vincula a palavra e a ação de liderar a ação de influenciar pessoas, né? E dentro desse contexto do líder, a necessidade de hoje pensarmos a saúde mental dele, a saúde emocional, ela é emergente, até porque a gente pensa hoje, eu falo bastante de saúde mental, entretanto, eu gosto também de compreender o ser humano de maneira integral, né? Porque a mente ela não está separada do corpo, né? Não dá para fazer uma cisão. E as demandas de um líder em tomada de decisão, as demandas e as pressões que ele recebe, as necessidades de ter uma gestão focada, por exemplo, em resultados quantitativos, sim, além das outras demandas pessoais, familiares, que muitas vezes acabam por pressioná-lo dentro da sua consistência emocional, faz com que a gente pense como a liderança pode se cuidar, né? E por isso o subtítulo, uma forma acolhedora, para a gente trazer o líder não apenas como um herói, nem como um vilão, mas como um ser humano, que precisa de cuidado, de acolhimento, de uma escuta especializada para que ele continue em alta performance, mas de maneira humanizada. Você quer dizer que o líder, se ele não tem um cuidado consigo próprio, ele pode adoecer? Certamente. Eu acho que o viés, o eixo principal do livro, uma das coisas que me motivou muito a escrevê-lo, é exatamente colocar como contribuição de vanguarda
o líder ou a liderança como um fator de risco para o adoecimento mental, para o sofrimento emocional. Nas minhas pesquisas, nos últimos anos, eu não consegui encontrar esse tipo de articulação entre psicodiagnósticos como depressão, ansiedade, burnout, o uso de substâncias psicoativas, comportamento suicida, com o fato de liderar. E, infelizmente, a gente tem visto no Brasil, por exemplo, né, a curva do suicídio, ela é ascendente. A gente ainda não conseguiu construir políticas, estratégias para a gente conseguir combater de maneira eficaz esse tipo de comportamento. E o líder, pressionado por tantas demandas, ele muitas vezes também, pelo estereótipo do herói, não consegue gerar um autocuidado, ainda tem muito preconceito quando se fala em saúde mental. Isso é coisa de louco, isso é coisa de gente fraca, e assola muito o líder. Então, por isso, acho que o eixo dessa discussão é fundamental para os tempos de hoje. Quer dizer que a gente precisa cuidar dos líderes também. Sem dúvida nenhuma, a saúde mental da equipe passa pela saúde mental do líder. Então deixa eu te perguntar uma coisa, você quer dizer que o líder doente adoece a equipe, é isso? No mínimo, ele vai comprometer a entrega e os resultados daquela equipe, com certeza. Até porque o líder é aquele que, além de influenciar as pessoas e articular as diferenças da equipe na direção de alcançar os resultados que se espera, ele também tem que articular as próprias expectativas, a visão, os valores da empresa, como também a expectativa dos profissionais, a carreira daqueles que estão ali na equipe. Então, a demanda dele é muito alta e se coloca no líder essa expectativa de que ele direcione, de que ele seja uma bússola para a equipe. Acontece que se ele tiver com algum comprometimento emocional, é claro que ele vai comprometer essa bússola, como se ela estivesse desajustada. Ele mesmo não vai estar comprometido, por exemplo, a tomada de decisão. E isso pode comprometer, com certeza, a entrega das equipes. O interessante é que ele é pressionado tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Exatamente. Né? Diferente de outros degraus, né? Onde ele já esteve, onde ele tinha uma pressão que vinha sempre de um lado só, uma cobrança de resultados, mas que, enfim, em algum momento ele largaria, se a pressão fosse muito grande, ele larga o osso vai embora, não é? Exatamente. E aí, em situações de liderança, nem sempre dá para largar o osso, né? Porque dificilmente. Tem muita gente ali comprometida com aquele osso, não é? Exatamente. Você toca num ponto muito cirúrgico, porque uma das angústias de se liderar nos dias de hoje é que uma decisão pode comprometer a vida e família de muitas outras pessoas. Sim. Então, esse peso por ter que decidir de maneira assertiva traz uma angústia. Eu chego a afirmar no livro que todo líder, independentemente do contexto em que ele atua, todo líder, independentemente do nível hierárquico, ele passa por momentos de profunda angústia e solidão, mas poucos admitem isso. Rapidamente, queria te fazer uma pergunta agora. Você está falando sobre essa questão das emoções do líder, né? Mas aqui no livro você escreve assim, olha, não controle suas emoções. Como é que é isso? Esse título aí dessa parte do livro é provocativo exatamente porque eu tenho visto muitos consultores, até psicólogos, falando sobre que devemos controlar as nossas emoções e vinculando isso a ter uma inteligência emocional. Eu gosto muito de falar sobre maturidade emocional para além da inteligência emocional. Exatamente por quê? Porque as emoções de qualquer ser humano, elas são os principais feedbacks que a gente vai receber durante a vida. Os mais importantes são as emoções, são sentimentos que falam pra gente sobre quem nós somos, quais são os nossos valores, quais são os nossos objetivos, as nossas prioridades. Por exemplo, numa mesa de reunião, quando alguma pessoa ali da equipe ou um outro líder de um outro setor, de uma outra área, ou o próprio líder do líder, né, o gestor do líder, fala algo e aí o líder ele sente naquele momento uma raiva por aquilo que foi falado. Aquela raiva ele não tem como controlar. Emoções, elas simplesmente pousam em nós. E muitas pessoas estão lutando para não sentirem essa raiva. Pelo contrário,
ele precisa aprender a ouvir. Como se a raiva fosse um pecado. Exatamente, né? reprimi-la. Isso. O que, na verdade, a gente precisa aprender a ouvir as nossas emoções. O que a gente precisa controlar são as nossas reações. O que você faz diante disso que te aconteceu. Exatamente. Muito Tem bom. um psiquiatra, o Viktor Frankl, e ele diz assim, que a última das liberdades humanas é exatamente você conseguir decidir como você vai reagir às coisas que você não tem controle. Muito bom. E esse é o ponto. Muitas vezes eu não tenho controle sobre o meu sentimento. Acontece algo, eu sinto uma descarga aí de alguns neurotransmissores, eu sinto uma angústia, eu me sinto inseguro, talvez até ameaçado, aquilo gera sentimentos, tá? Então é o momento da maturidade emocional. Ouvir aquele sentimento, por que é que eu me senti assim? O que isso tem a ver comigo? Qual a expectativa que eu tinha, por exemplo, relacionada a este assunto, a este projeto, que agora foi frustrada e que indica em mim que alguma coisa não está correndo como eu tinha expectativa. Então, quando a gente aprende a ouvir as nossas emoções e não simplesmente reprimi-las, controlá-las, a gente começa a ter feedbacks mais assertivos, mais precisos, até sobre quem nós somos, e aí sim, a gente consegue traçar um plano de desenvolvimento mais congruente com aquilo que a gente quer ser como ser humano, para além de uma liderança. Muito bom. Vamos fazer uma pausinha então. A gente vai conhecer aqui o trabalho da Ethics com o Pellegrino, a dica de segurança do Pellegrino, e voltamos daqui a pouco com mais liderança aqui com o Ricardo Chaves. Até daqui a pouco. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é a aquisição de sistema de monitoramento e alarme, mesmo que seu projeto seja pequeno e de baixo investimento. Não abra mão do botão de pânico silencioso, equipamento esse eficaz e silencioso em caso de solicitação de apoio externo. Existem empresas atualmente especializadas que monitoram pessoas da terceira idade, sujeitas a maus súbitos, quedas e falta de locomoção motora para se comunicar via celulares ou via telefone. Ter uma empresa de monitoramento garante a proteção de sua residência, sua qualidade de vida. Opte por equipamentos de primeira linha, evitando disparos acidentais e problemas com a vizinhança, deixando o equipamento cair no descrédito. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com o Ricardo Chaves, com o psicólogo Ricardo Chaves, e o seu livro Liderança no Divã. Ricardo, eu estou aqui no intervalo, acabei de ganhar um livro, dando uma folheadinha nele aqui, muitas coisas já me chamaram a atenção. Uma delas é que você fala a respeito da síndrome de Peter Pan. Fala melhor a respeito disso. Por que a síndrome de Peter Pan? Na verdade, é uma síndrome que realmente existe. Eu articulei isso dentro do livro para conseguir trazer consistência sobre esse tema, esse eixo da maturidade de um líder, né? A ideia do Peter Pan, né, a história de uma maneira muito resumida e muito simplista, né, é um pré-adolescente, um adolescente que aí é levado ou foge para a Terra do Nunca, porque ele não queria crescer, ele de alguma forma queria se manter dentro daquele estado de fluência que a gente conhece hoje da adolescência, né? De não assumir responsabilidades, de poder viver pelo fluxo do prazer. E pensando nessa articulação com a liderança, a gente encontra muitos desafios quando a gente pensa na maturidade de um líder. Por exemplo, nos dias de hoje é imprescindível que um líder consiga ouvir ideias divergentes da dele
e articule esses conhecimentos e essas ideias sem que ele se sinta ofendido. Infelizmente, a gente ainda vê muitos líderes imaturos que impõem a sua ideia e a sua visão de uma maneira muito abrupta nas pessoas e nas equipes. Então, isso revela um comportamento muito desse adolescente, desse Peter Pan que quer impor a sua visão, quer simplesmente viver por aquilo que ele acha certo e aquilo que ele acha correto. Dentro desse processo de maturidade, nos dias de hoje, é inevitável que um líder, por exemplo, desenvolva, para que ele alcance, para que ele saia desta síndrome, ele alcance, por exemplo, um desenvolvimento pleno da empatia. E aí eu tiro a empatia, inclusive, no livro, desse lugar popular de se colocar no lugar do outro, né? Desse conceito popular de se colocar no lugar do outro, para uma técnica mesmo, porque a empatia é um tema muito caro até para a psicologia. Resumidamente, eu poderia dizer que a empatia é, no mínimo, o líder conseguir desenvolver aceitação positiva e incondicional do outro e uma escuta especializada. O adolescente, não sei, para quem tem filhos adolescentes sabe que uma das dificuldades de um adolescente, de um Peter Pan nesse sentido, é ouvir. E aqui você até cita Rubem Alves, né, numa frase como essa, que você diz que precisa ouvir não com a mente, sim com o coração. Sim, com o coração. É engraçado, uma das grandes intervenções que eu sou chamado para fazer nas empresas é exatamente para desenvolver essa capacidade empática, essa atitude vinculada à escuta especializada, porque normalmente nós temos uma tendência de quando estamos ouvindo alguém falar sobre um assunto ali onde a gente está participando e a gente não concorda com aquilo que a pessoa está falando, a gente logo interrompe. A gente tem uma tendência de interromper o outro e a gente não desenvolve essa escuta especializada de alguma maneira mostrar que não estamos concordando com o que ele está falando. Essa necessidade é muito interna. Ou seja, como se não permitisse o outro falar aquilo que eu não quero que ele fale. E o outro ser ele mesmo, né? A gente tira o direito do outro de ser ele mesmo. E muitas vezes, para ambientes, por exemplo, que necessitam de inovação constante, as ideias divergentes, elas são fundamentais para se construir produtos e serviços mais robustos. Eu gosto de citar também um psicanalista que ele diz assim, que o líder contemporâneo, ele é o grande articulador das diferenças, porque hoje as equipes são heterogêneas, as equipes vivenciam diversidade em todos os níveis, diversidade de ideias, de sexualidade, diversidade no estilo de vida, de idade. A gente precisa lidar com uma liderança que seja realmente transcultural, porque são culturas diferentes dentro da mesma equipe, e transgeracional ou intergeracional. Falando nessas diferenças, eu venho de um tempo, né? Eu comecei a liderar em 93, né? Eu comecei a trabalhar em 86, então olha quantos anos já temos, né? Eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos. E a gente via uma época onde o líder ele tinha a equipe dele muito mais para reafirmar a sua liderança do que realmente para servir a equipe, né? Sim. Ou seja, a minha equipe serve muito mais para me engrandecer do que para eu formar a minha equipe. Ainda existe muito líder vaidoso, muito líder showman? Olha, a vaidade eu acho que é um requisito, infelizmente, até indispensável para que uma pessoa possa exercer uma boa liderança. Entretanto, quando essa vaidade ela prioriza o ego do próprio líder, em si, em detrimento da saúde mental, em detrimento do potencial da equipe, porque ele pode se sentir ameaçado por alguém da equipe, então ele começa a tomar atitudes para conseguir reprimir aqueles potenciais, isso prejudica até o resultado da empresa como um todo, e dele, né? E dele também, isso se torna muitas vezes danoso, tóxico dentro da liderança. Então, uma pitada de vaidade é fundamental para que um líder melhore cada vez mais. Eu gosto muito de citar o James Hunter, né, quando ele diz lá no livro O Monge Executivo, um clássico aí de décadas atrás, que nós não deveríamos nos orgulhar de sermos melhores que os outros, mas sim melhores do que fomos ontem. E nesse processo ainda tem muitos líderes que o palco dele, como você disse, é se afirmar na derrota ou na castração, né, do outro. Ele coloca ali, se coloca como seu ego sendo a prioridade dentro da ação de liderar.
E você concorda, inclusive... Aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Eu quase que fiz a pergunta afirmando, mas não é isso que eu quero. Você concorda com James Hunter quando ele diz que o líder ele precisa servir? Olha, a liderança servidora, tem muitas publicações sobre isso depois dessas articulações de ideias e teóricas. Eu acredito que o líder, eu não usaria necessariamente essa palavra dentro da nossa cultura, né? Eu não usaria essa palavra. Eu acredito que o líder, ele precisa identificar, conhecer e transformar as pessoas que estão ao redor dele. Para mim, na minha opinião, o que é bons líderes alcançam resultados. Líderes excelentes fazem pessoas crescerem enquanto alcançam resultados. Muito bom. Hoje eu escuto assim, o líder ele precisa se fazer desnecessário. Isso é uma angústia para o líder. Porque, peraí, se eu vou me ser desnecessário, daqui a pouco a empresa vai ver que não precisa de mim aqui e vai me demitir, né? Então, por que eu vou ser desnecessário? Mas talvez essa interpretação ela seja um pouco equivocada. E eu até concordo no sentido de que um líder que se faz desnecessário fazendo as pessoas ao redor dele crescer, sempre será necessário. Exato. Sempre será necessário. E aí a gente volta a falar sobre as equipes autogeridas, né? Que cada vez mais nós percebemos chegar, né, na nossa cultura aqui também. O que não quer dizer que não precisa do líder. Exatamente. Infelizmente a gente tem muito até líder, tá? Não só funcionários, colaboradores da parte operacional, mas até líderes, que eu chamo de tarefeiros. É gente que só cumpre tarefa, não é gente que expande a consciência para pensar em estratégias melhores e pensar até em ser melhor a cada dia. E aí eu falo de que tem muitos colaboradores que são funcionários bisnaga, né? Como aquelas bisnagas de ketchup, de mostarda, de maionese, que só sai alguma coisa se você aperta. E aí a presença física do líder é necessária para que tenha resultados. Infelizmente, se a presença física dele é necessária, ele não está fazendo um bom papel. Porque a pessoa precisa sempre ser pressionada por aquilo que ela vê e não por uma visão interna que pode liderar de uma consciência, como você chamou, das equipes autogerenciáveis. Muito bom. Ricardo, a gente vai dar mais um intervalinho, vamos conhecer agora o trabalho do Edivaldo com a Cuidare e voltamos daqui a pouco com mais cafeína. Pessoal que assiste Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre a importância de pesquisar sobre uma empresa de atendimento domiciliar quando você precisa fazer essa contratação por um ente querido, por um familiar, por indicação ou alguém próximo. É muito importante que essa empresa seja de dedicação exclusiva a um público, a um nicho, né? Por exemplo, a minha empresa trabalha somente com um público geriátrico. Ou então que este gestor seja de dedicação exclusiva ao seu cliente, ele não tem algum outro vínculo, que assim ele consegue fazer uma dedicação exclusiva nas eventualidades que possam acontecer. Pode acontecer uma falta, uma dúvida de algum medicamento ou algum outro cuidado que precisa ser executado. Essa empresa tem que estar à disposição do cliente. Espero ter ajudado de alguma forma e até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Ricardo Chaves, psicólogo e autor do livro Liderança no Divã, que ele me presenteou aqui com o livro, e eu já aqui folheando, vi aqui que você escreve um último capítulo falando a respeito de depressão e liderança, burnout, aí tem aqui as doenças psicossomáticas, tem aqui uso de entorpecentes. Enfim, é muito comum isso, né? Hoje a gente está agora já no mês de setembro, entrando aqui no tal do Setembro Amarelo. O quanto que a gente tem que ter esse cuidado com esses desvios de comportamento, vamos chamar assim, Ricardo? Esse eu acho que é um ponto importante do livro, é tentar desmistificar a questão desses psicodiagnósticos, tanto depressão, ansiedade,
Burnout, comportamentos autodestrutivos, como você citou, aí, o uso de substâncias psicoativas e até o comportamento suicida. Muito bom, Ricardo, obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Sou fã realmente aí do trabalho seu, do trabalho da Branca, né? Que trabalha junto contigo, que é tua esposa, né? Isso. Tua esposa, que já esteve aqui também no Café Corporativo. Exatamente. Vale a pena você procurar no YouTube Branca Barão. Mas enfim, Ricardo, mais uma vez, obrigado por ter vindo, tá? Foi um prazer Eu te receber agradeço aqui. muito, Aguinaldo. Muito sucesso. Valeu. Café Corporativo volta na próxima semana com mais uma entrevista aqui sobre o mundo corporativo, porque afinal a gente tem aí essa missão mesmo, né, de levar conteúdo, conhecimento e inspiração, porque afinal Café Corporativo é essa universidade em sua tela. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix.